Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Nós estamos encerrando uma campanha de 7 terças-feiras, falando sobre o fim do cerco e fome em Samaria. No capítulo de 2 Reis 6, o versículo 25 e o capítulo 7, 1 e 2. E o interessante é que esse cerco, ele não fica por alguns meses, ele dura mais ou menos uns 3 anos. E o povo não reage, o povo não se levanta, não volta para Deus, ninguém toma uma atitude, nem a sua liderança. Nenhum deles se movem a respeito do que está acontecendo, embora seja uma situação muito trágica, muito difícil, muito penosa, e eles não fazem nada durante 3 anos inteiros. A gente pode imaginar que naquela época as cidades, por serem fortificadas, por serem cidades muradas, iriam confiar na sua própria força, capacidade, nos seus muros, para protegê-los, para ampará-los, e por isso eles ficaram acomodados ali, tentando dar um jeitinho nas coisas, tentando empurrando da maneira que pudessem, mas não reagiram. E nós estamos meditando esses dias. Por que muitas vezes, na hora da luta, da guerra, do problema, o exército inimigo vem, cerca, deixa sem subsídio, sem abastecimento, sem provisão, e as pessoas vão ficando sem reação? Uma das lições que nós vamos aprender nessa jornada que iniciamos agora é que não fazer nada não é uma opção. Entendeu isso? Coloca no coração. Não fazer nada, ficar inerte, parado, não é uma opção. Porque o tempo vai passando, os dias vão passando, as coisas vão piorando, os problemas vão se enraizando, as dificuldades vão surgindo, um abismo acaba chamando outro abismo, e as pessoas vão ficando numa situação cada vez pior. Os anos se passaram e quando deu 3 anos já daquela crise, uma crise tão grande, tão aguda, que a inflação que havia naquele lugar subiu de tal maneira que coisas insignificantes custavam muito caro, muito caro. Uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Alguns gramas de esterco de pomba, custando caro. Coisas que eles podiam pensar, o que eu vou fazer com isso daqui? O que eu tenho com isso daqui? Até que a fome chegou. E quando a fome chegou, as pessoas perderam o raciocínio. Olha, quando o problema é grave demais, quando o problema é terrível demais, as pessoas perdem a capacidade de raciocinar. Muitas pessoas falam assim, a gente não pode ser muito sóbrio, senão a gente fica louco e pessimista. Mas se a gente também faz loucura, a ponto de 2 mães acertarem e concordarem de comer o próprio filho, então isso também não vale a pena. Eu vim te dizer que a gente precisa, no momento mais crítico, mais doloroso, mais difícil, buscar de Deus, manter a nossa lucidez, manter a nossa consciência. Aquelas mulheres no momento difícil, quando já estava passando os limites, elas acertaram entre si, comer seus próprios filhos. Uma loucura, um disparate, uma precipitação, mas nós não estamos aqui para julgar a reação das pessoas diante da crise, diante do momento difícil. Porque talvez nós mesmos, em alguma situação, em algum momento da nossa vida, nós também reagimos precipitadamente, tentamos resolver do nosso jeito, tentamos dar aquele jeitinho brasileiro. Metemos os pés pelas mãos, fizemos loucuras. Mas não precisa ser sempre assim. Os problemas precisam ser resolvidos com sabedoria, com inteligência, com consciência.
Porque no momento crítico do problema, não é nem o que acontece, é como a gente reage, é como a gente lida com aquilo. E a gente precisa entender isso e colocar isso no coração. Então, que nesse tempo, que todos nós também passamos por situações críticas, alguns por catástrofes, outros por desgraças, situações que deixam a gente à beira da loucura, à beira de intentar contra a própria vida, intentar contra a vida do outro. Nesse momento, nós precisamos pedir que Deus nos traga clareza, visão, discernimento, entendimento, que Deus nos traga isso e que o Senhor venha cuidar do nosso coração e cuidar da nossa mente. Nós que temos as primícias do Espírito, a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. No texto de Colossenses, no capítulo 3, ele diz que o nosso pensamento, a nossa mente não pode ficar nas coisas aqui da terra. Que nós temos que pensar nas coisas do alto, ou seja, os meus pés estão aqui na terra, mas a minha mente, a minha cabeça tem que estar nas coisas do alto. Eu não posso entrar num desespero tão grande, numa tensão de preocupação e ansiedade, a ponto de perder a noção do que está acontecendo à minha volta. Muitas vezes é pelo pensamento que nós temos de resolver rápido o nosso problema. Eu tenho que resolver rápido, pastora. Eu preciso de uma solução muito rápida para o meu problema. E esse pensamento imediatista, né? Que quer resolver num passe de mágica, no estalar de dedos, a gente acaba fazendo muita loucura. Muita loucura. Então, que nós venhamos entregar a cada dia a nossa mente nas mãos do Senhor. Nós temos uma mente curada, uma mente sarada. Os nossos pés estão na terra, mas a nossa mente tem que estar no reino, tem que estar nas coisas do alto, tem que estar nas coisas de Deus, não vendido às preocupações e às ansiedades, não vendido aos problemas e tentando resolver, né? A preocupação é quando a gente fica cheio de pensamentos, tentando dar uma solução, tentando resolver aquilo na nossa mente. E não é assim. Nós temos em Cristo esta graça, esta bênção. Quantas pessoas às vezes conversam comigo e falam assim: ô pastora, graças a Deus, que bom a gente conversar com alguém que está lúcido. Algumas pessoas acham que estão perdendo a sua lucidez, que estão perdendo a sua sanidade, que estão perdendo a sua mente, que estão à beira de fazer uma loucura. Então não haja precipitadamente, não acorde loucuras com outras pessoas. O texto vai dizer que naquele dia aquela mulher comeu seu filho e no outro dia a outra já não queria mais. Eu costumo dizer que quando a gente dá 2 dias para alguma coisa, aquilo que parecia muito urgente, olha, acabou a urgência. Mas aqui diz que no outro dia ela já não queria mais. Sabe, amados, quem ama não intenta contra a vida do outro. Pode até entregar a si mesmo. Pode até se colocar como escudo humano para proteger a vida da outra pessoa. Mas quem ama, deixa muitas vezes de comer, de se alimentar para dar, para colocar na boca do outro. Nós estamos numa situação muito delicada, porque a gente não reconhece mais o que é amor, trato, porque as pessoas estão perdendo a sua capacidade de raciocinar, de ponderar, de tomar uma decisão com sobriedade. O que eu peço a Deus e oro pelas nossas vidas, porque eu também estou nesse tempo e eu também vivo situações muito graves. A gente passa, sobrevive a elas, né? Como temos sobrevivido a tempos que a morte tem campeado e Deus tem nos permitido estar aqui, tempo que a fome tem campeado e Deus tem colocado alimento em nossas mesas, né? Tempo em que a doença tem dominado em todos os lugares,
mas o Senhor tem guardado as nossas vidas, então nós passamos, nós estamos neste mundo, nós vivemos também situações muito críticas e que às vezes nos confrontam e que pedem sim uma atitude imediata nossa. Mas pare, pondere, não faça uma loucura, peça para Deus graça, sabedoria, entendimento, que nesse texto nós não devemos seguir ou ter como referência, padrão de atitude, a vida do povo no tempo de Samaria, porque eles já não estavam mais entendendo o que estava acontecendo e nem reagindo como deveria. Que Deus, nos nossos dias, em tempos de crise, nos dê graça, tenha misericórdia de nós e nos dê sobriedade, critério, que nós possamos fazer escolhas lúcidas, conscientes, e que o nome do Senhor seja glorificado.